Ó a dublagem, cara. Oxi, nossa, a voz dela parece muito que a dubladora oficial. Que é isso? Cara, eu tenho que dar uma pausa aqui pra comentar. Que dublagem é essa? A dublagem é muito boa. Deixa eu só dar uma pesquisada aqui. Cara, eu tava dando uma olhada. Ele chamou uma equipe de dubladores profissionais pra fazer esse vídeo. Como? Cara, que absurdo. Ó, a animação ficou boa. Cara, muito bom mesmo, de verdade. É a primeira vez participando e fez um dos projetos com a dublagem mais absurda, eu acho que eu vi até agora. Muito bom, de verdade. Reagindo com todos os emojis. Essa foi a reação do Léo ao meu curta, e depois que o vídeo saiu, teve uma pergunta que apareceu várias vezes. Como você conseguiu fazer uma animação dessas e ainda colocar dubladores profissionais nela? Hoje eu vou mostrar exatamente como esse curso saiu da minha cabeça e foi parar na tela. A ideia surgiu a partir de um vídeo do Raoni Marques, onde ele comentou sobre uma ideia de: e se um cupido perdesse o arco e tivesse que resolver tudo na lábia? Essa ideia ficou martelando na minha cabeça, cara, e me fez pensar em todo o universo de Cupido, onde para você ser um Cupido precisaria até de formação. E foi daí que eu pensei em esticar essa ideia para um concurso para entrar em uma academia de Cupidos, podendo explorar pensamentos como: e se um Cupido colocasse força demais na flecha? Ou e se um Cupido acertasse o mesmo alvo várias vezes? Todas essas questões culminaram na ideia final. Essas foram as referências que eu usei para um curta no estilo anime, além, claro, do principal dela ser Kaguya-sama, que em determinado momento fez uma comédia com poucos frames. Essa foi uma das ideias que tive. Sim, eu quase escrevi um RPG, escondi. Depois defini como os personagens iam existir nesse mundo. Segui a linha com roupas inspiradas na mitologia grega, né? Vani como uma ninfa, Mika como uma guerreira e Mokar como um patrício. Até as armas também tem alguns detalhes. Depois de fazer o argumento, que é uma forma rascunhada da sua ideia, vamos pro roteiro. E com essa formatação a gente já consegue saber mais ou menos quanto tempo vai ter a duração final do curso. E foi aí que eu concluí que pelo tamanho que ficou, provavelmente eu ia ter que ter vários frames parados e aproveitados para conseguir concluir. O que sacrificaria um pouco de técnica, mas para compensar eu ia ter que apostar em colocar qualidade em cima das falas para intensificar a narrativa, por mais que eu imaginasse que eu não pudesse pontuar por isso. E claro, pelo menos uma cena que causaria impacto, que é a cena da flecha que a gente vai ver mais pra frente. Bom, então indo pro roteiro, a gente pode já começar a colocar as falas dos personagens, e na hora de escrever as falas, nada é em vão. A gente pode usar ela a nosso favor para avançar da história, para apresentar o universo, o conflito, o tom da história. E nessa fala do Cupido Ancião, por exemplo, ele entrega tudo isso logo nos primeiros segundos, inclusive a insatisfação do Cupido Ancião com os métodos de avaliação, o que justifica seus atos de aprovação para qualquer método estranho com direito a algumas críticas sociais. A ideia já foi plantada desde o início do curto. Também, não menos importante, a forma que fazemos a primeira aparição dos personagens. Logo que aparecem já conseguimos definir como é a personalidade de cada um. E com tudo isso a gente já comunicou o tema, o gênero, os personagens, o conflito, o universo e tudo que o leitor pode esperar daqui pra frente. Ah, e um detalhe interessante que deixei sutil é que nesta cena do discurso da Vani ela estava falando dela mesma e não dos avos. Você pode perceber por um dos quadros vão quando ela fala da pessoa amada, da mulher que estaria no caminho e da suposta garota fofa, que é ela. Claro, eu creio que o mundo reagisse à atitude dos participantes, reconhecendo que é ridículo o que eles estão fazendo, por isso temos o Cupido Juiz para contrastar com o Cupido Ancião. E olha essas Fs dele, pegou? Depois aqui no storyboard a gente define qual que vai ser as cenas onde a gente vai economizar o maior orçamento e onde a gente vai aplicar a maior parte dele. E depois a gente faz uma versão rascunhada dela, que é a versão do Animatic. E aí, sim, eu fiz uma dublagem inicial para guiar pro dublador. Bora pra produção logo, gente. E aqui é onde a gente chega na parte onde o filho chora e a mãe não vê, porque até aqui tudo era teoria, agora precisava existir. E a primeira coisa que eu precisava resolver eram as vozes, porque boa parte do curta ia depender da atuação de vozes dos personagens. Então foi por isso que eu decidi ir atrás de dubladores profissionais. E a forma como eu encontrei eles não é nem um pouco glamourosa, mas basicamente eu conheço um cara que conhece outro cara e por aí vai. De fato, network é um negócio importante, e digo isso não só pra gente que é artista. Então, muito obrigado, Gustavo, por reunir pra mim os Vingadores da dublagem, Thalita, Bianca, Rodrigo Brávila e Gustavo, lendas dubladores profissionais que já fizeram grandes trabalhos. Bom, depois de enviar o Animatic junto com o briefing, eles me enviaram o áudio. E, cara, existe uma sensação muito estranha quando você ouvir pela primeira vez um personagem que estava apenas dentro da sua cabeça, tipo, ganhando uma voz de verdade. E ouvir a voz de um dublador é tipo assim. E eles superaram minhas expectativas. Eu só expliquei pra eles quem eram os personagens, disse que eu precisava de uma voz de um velho, uma voz mais infantil, uma voz mais madura e bum, eles arrasaram, simplesmente. E se você quer trabalhar com os dubladores profissionais nos seus projetos, não precisa imaginar que isso seja uma realidade inalcançável. Não é barato, mas também não é aquela fortuna impossível que muita gente imagina. Porque, assim, eu acho que muitos artistas deveriam experimentar trabalhar com dublagem. É bem legal. Bom, então com isso a gente já tinha a Vani, Mika, Cupido Ancião e o Cupido Juiz. E o Malcar sem falar nada, porque eu precisava economizar dinheiro. Com ele tendo a personalidade dele, eu pude dar essa desculpa. Foi mal, Léo.
Eu sei que você deve amar seus personagens dublados, mas não foi dessa vez pro mal. Bom, daí depois do áudio a gente já podia começar a fazer o lip sync, né? Que é basicamente 3 frames. Um inicial, um final, um intermediário e tá lá. Você tem um lip sync. Só ficar transicionando eles um pouco antes do som sair, pronto, você tem um áudio sincado. Não é tão complicado quanto parece quando você tá mirando em algo simples. E foi nessa etapa que o curta começou a parecer vivo, cara. Tipo, me lembro de ficar rindo várias vezes pra tela, vendo os personagens se movendo e falando. E aí agora a gente ia pra cena da flecha. Aqui seria onde o pessoal poderia falar, ok, isso aqui ficou bom. Seria a maior parte onde teria mais técnica aplicada, né? Entrou várias manobras aceitáveis, leia-se gambiarra, que eu acho que eu não cheguei a comentar, mas eu usei muitos modelos 3D como base. Inclusive nessa animação eu usei um modelo 3D de referência, já animado pelo Mixamo, mexendo nos parâmetros do site, posicionei ele no Blender com uma animação de câmera para fazer uma rotoscopia de alguns frames separados e tá lá. Também no lançamento da flecha, que foi em loop, teve bastante animaçãozinha de vento. Na trajetória da flecha dessa cena é só uma câmera passando pelo cenário, que por sinal é 3D, onde eu tive que gastar um dia inteiro para fazer esse cenário, porque meu computador não tava aguentando fazer essa textura de anime, mas deu certo, graças a Deus. E essas colunas vieram de modelos que adaptei, que são lá do Sketchfab, inclusive esse HDR do céu também, tá? O restante do cenário é pura textura procedural, tendo como base muito desse tutorial aqui. Depois é só usar isso a nosso favor e por fim chegamos na explosão do impacto, fiz a animação do coração, juntei com outros templates ajuntados no After Effects, onde fiz um photobash com a cratera no chão. Tudo isso para termos uma composição de todos esses efeitos misturados e posicionados com a câmera 3D do After Effects. E meu Deus do céu! Porque assim, enfim, no final das contas o trabalho do artista não é necessariamente criar tudo zero, é juntar várias peças até criar algo novo. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Inclusive essa cena do flash de raios é a mesma ideia, vários assets editados dentro do After Effects pra gente fazer a cena do tiro. Todos também provenientes de bibliotecas como Pixabay, FreePic e serviços gratuitos do YouTube que disponibilizam esses efeitos, inclusive do áudio também. É um workflow que lembra muito como o de Alex Souza trabalha. E no quesito de ajuste de cor, é algo bem simples. Basicamente um sobrepor da mesma camada com desfoque gaussiano, com outro efeito adicional, dependendo da cena. Mas é isso. E na cena do final do Malcar, temos a pose de referência do mando lá das Olimpíadas. E nessa parte da animação também eu fiz micro movimentos com Puppet Warp e adicionando um SFX do tiro da arma. Percebe-se pequenos detalhes dos tiros aparecendo. E agora vamos onde que entramos na edição. E aqui a gente vai fundir tudo e colocar os áudios para funcionar. Basicamente é só substituir o que você fez no seu animatic pela versão final e fazendo ajustes finos. Então o papel do áudio aqui é amplificar a narrativa que você já produziu, com efeitos sonoros, chamar cortes, como esse típico do grilo, o besouro, sei lá o que aparece todo anime, detalhes com voz dos personagens ficando mais alta, conforme tem a cena, blá blá blá, enfim, música. E gente, pelo amor, usem. E muitas animações que estavam sem música de fundo, coloquem música de fundo, adiciona muito sentimento e impacto para essa animação. Você consegue mudar completamente o tom da cena com música. E não menos importante, vamos pro design de som da explosão da flecha, que tem muita coisa acontecendo de fundo. Porque é o áudio que tá vendendo o impacto dessa cena. Então, por trás dessa cena aqui tem som de energia, sons metálicos, angelicais, reverb, tanta coisa acontecendo. Se você não percebeu e só sentiu, acho que deve ter funcionado. Resumi bastante, mas cada linha do roteiro e frame na tela foi pensado com um propósito. Nada foi em vão, tudo comunica algo. E eu acho que é esse o propósito que você deveria fazer na hora de fazer seu curta, não pensar em só algo bonito. Mas uma coisa que eu queria dizer é que às vezes a gente vê muita coisa de produção artística bonita na internet, os timelapses, os renders, projetos, e existe a minha versão, que na hora de produzir tudo isso resolveu ficar doente, dormir pouco, tomar energético pela primeira vez na vida, inclusive de manga realmente é bom, olha a foto aí. Tem meu cachorro desaparecendo no meio da produção, que a gente teve que ficar uma semana inteira procurando ele para encontrar, mas que graças a Deus a gente conseguiu encontrar. Bom, muita coisa aconteceu, mas uma das coisas, né, que esse concurso me ensinou é que imprevistos não são exceções, eles fazem parte do processo, porque enquanto eu estava lidando com meus problemas, outros participantes estavam lidando com deles, tablet quebrando, caneta subindo, computador morrendo. Então, se eu pudesse dar um conselho, seria que planeje contando que alguma coisa vai dar errado, porque alguma coisa vai dar errado. Mesmo depois de terminar a animação, por exemplo, eu ainda voltei etapas, né? Voltei para desenhar, para animar, para corrigir algumas coisas, para depois colocar de novo na versão final. Principalmente nessa cena aqui da flecha. Cara, eu madruguei nela, o energético, pra ir dormir 4 horas, pra depois ter 2 horas de sono e virado trabalhar no dia seguinte. Foi uma completa insanidade. Mas apesar de tudo, eu não me arrependo. A sensação de ter feito esse projeto foi como um achado pra mim, cara. A sensação de produzir, de ouvir a dublagem, de animar,
É tudo tão satisfatório que eu faria isso 1000 vezes. Eu sei que eu não venci o concurso, mas foi tudo muito divertido. Criar esse canal foi divertido, ver a reação de vocês foi algo que eu realmente não esperava. Então eu queria agradecer a cada um de vocês que esteve aqui comigo no processo, vocês que viram, comentaram, falaram o que acharam, ver as pessoas rindo, gostando. Eu tava esperando tirar pelo menos um riso pneumático e pra mim já seria uma vitória, mas eu ganhei muito mais que isso. E comentários como esses que estão passando aí foram coisas que me deram uma sensação muito boa. Então por isso, Léo, cara, eu tenho que te agradecer também. Você nos motivou e criou toda essa comunidade. Você não sabe o impacto que você causou em nós e em pessoas em nossa volta. Não só nos artistas, mas nossas artes também motivaram outras pessoas, como pessoas escrevendo o próprio livro depois que viu a animação que a gente postou ou começando a animar. Foi tudo algo muito cíclico. Ajudou a mim, a nós, a enxergarmos o nosso objetivo e ver que realmente dá certo se você postar, publicar, aparecer, de alguma forma você vai ser visto. Mesmo não ganhando concurso, eu me sinto um vencedor, porque essa sensação de vitória, de você entregar algo, é algo que todo artista deve presenciar. Então, muito obrigado, Léo MK, a todos vocês que assistiram e reagiram ao meu vídeo, a minha esposa, a família, todos os amigos que ficaram felizes por mim, que se inspiraram e que conseguiram ganhar mais energia e força para fazer seus próprios projetos. E claro, principalmente a Deus. Para você que ficou até aqui, segue aqui como que funciona um modelo de contratação para dublador na indústria, tá? Para quando você precisar chamar alguém, explicado por um dublador, inclusive, tá? E assim, sobre o modelo de negociação, esse que eu tô mostrando, ele não é único, tá? Tem outros, mas dá para dizer que você pode estar pagando 53 centavos por palavra, com um valor mínimo ali de mais ou menos uns 100, 110, 112 reais, tá bom? O que dá essa quantidade aí de palavras-chave, só fazer a conta. Porém, existem dubladores que podem fazer uma margem sim de um pouco mais baixo, né? Já teve pessoas, empresas, isso segundo o que o Gustavo tá me passando, tá? Onde o piso mínimo era de 100 reais e 35 centavos por palavra. Ou até mesmo mínimo de 50 reais no total, tá bom? E é isso, se você estiver precisando de dublagem, pode me chamar numa das redes sociais que eu posso estar encaminhando a oferta para os dubladores. Ou se você tiver alguma dúvida, pergunte aí embaixo ou pode me contatar também, que eu vou fazer o possível para responder. Enfim, esse é um dos começos desses canais. Comente aí o que você gostaria de ver, se explicações de projetos, mais projetos, ou documentação de estudos, porque eu ainda não sei direito o que fazer com ele. Tá aí, esse eu sei mesmo aqui que vos fala, eu também não sei até quando vai continuar, mas eu precisava de algo para começar. Talvez mude no futuro. Muito obrigado, deixe seu comentário, deixe o like, e é isso.